Hoje é segunda-feira, dia 6 de outubro do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na 27ª semana do Tempo Comum e o trecho do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. O trecho do Evangelho da liturgia de hoje é conhecido por todos nós como o Evangelho do Bom Samaritano. Importante, no entanto, ter presente desde o início que é Deus mesmo quem tem compaixão de nós e cuida de nossas feridas que nos deixam muitas vezes à margem do caminho. Esse trecho do Evangelho de hoje, tão belo, uma das mais belas páginas do Evangelho de Lucas, mereceria um comentário muito mais intenso, pois há tantas possibilidades, não é, de interpretações e de conclusões que podem ser tiradas desse belíssimo trecho do Evangelho. No entanto, nós hoje, para o nosso propósito, nós nos atemos a algumas considerações somente. O trecho do Evangelho de hoje pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte é a questão sobre a vida eterna. Mestre, que devo fazer
para receber em herança a vida eterna. E a segunda parte é a parábola do bom samaritano, do samaritano compassivo que socorreu e cuidou das feridas do moribundo. Esta parábola responde à questão: e quem é o meu próximo? Ambas as partes são seguidas da conclusão da parábola, que engaja o mestre da lei na resposta que ele mesmo pôs, a Jesus, e serve de norma de comportamento para o discípulo. Pois diz Jesus ao mestre da lei: vai e faze a mesma coisa. As duas partes estão intimamente ligadas pela observação do relator no versículo 29 do nosso trecho do Evangelho de hoje, que diz: ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Portanto, esse versículo 29 liga a primeira parte, que é motivada pela pergunta: o que devo fazer para receber, em herança a vida eterna, e a segunda parte, que é a pergunta: quem é o meu próximo? O episódio narrado tem um tom de controvérsia, pois o mestre da lei, como nós podemos ler e reler no versículo 25, desejava pôr Jesus à prova, testar o conhecimento de Jesus acerca da lei de Moisés. Tomado no seu conjunto, o texto que nós denominamos de parábola do bom samaritano é, na verdade, uma discussão tipicamente haláquica. Eu sei que não é um termo comum, mas dizer discussão haláquica evoca, melhor dizendo, o verbo hebraico halach, que significa caminhar, e por derivação, como proceder, procedimento, atitude, comportamento. Por essa razão, nós poderíamos dizer que todo o trecho do Evangelho de hoje é uma discussão sobre o modo de proceder exigido pela lei de Moisés, em particular, quando dois mandamentos estão em conflito. Qual mandamento tem precedência sobre o outro? No caso do Evangelho de hoje, a discussão é de como proceder quando dois mandamentos, como eu acabo de dizer, estão em conflito. No nosso caso em particular, aqui se trata do mandamento do amor, da misericórdia exigida pela lei em relação ao próximo e o preceito sobre a pureza. Nós sabemos que num determinado momento as prescrições sobre a pureza ocupavam a vida de todos aqueles que consideravam serem justos, pessoas irrepreensíveis no cumprimento da lei. É como se os preceitos sobre a pureza ocupasse o centro de suas vidas, propriamente dita. A pergunta do legista sobre o que fazer para herdar a vida eterna, Jesus responde com uma outra pergunta, exigindo também não só
o engajamento do seu interlocutor imediato, que é o mestre da lei, mas também o engajamento do leitor do Evangelho. E Jesus pergunta ao mestre da lei: o que está escrito na lei? E ainda, como tu interpretas? São duas questões postas por Jesus. O que está escrito na lei, o que é a letra, e depois, como tu interpretas o que lá está escrito. Há uma dupla atividade, não é? Uma dupla atividade. Na sua resposta, o legista une dois mandamentos fundamentais da lei: amor a Deus e amor ao próximo. O amor, de fato, é o caminho para herdar a vida eterna. Mas a vida em Deus, isso é a vida eterna. A vida eterna é a vida em Deus. Ela é um dom. Mas amando, eu posso experimentar a vida de Deus em mim e a minha vida enraizada em Deus. A segunda pergunta do doutor da lei, e quem é o meu próximo? Que liga a primeira à segunda parte do trecho do Evangelho de hoje, Jesus responde a essa questão com a parábola assim denominada do bom samaritano. A mensagem a ser retida para o nosso comportamento é a seguinte: no caso de conflito entre dois mandamentos, neste caso em específico, o mandamento do amor e da misericórdia e as prescrições de pureza, o amor e a misericórdia têm absoluta precedência. Quisera só pegar os dois personagens da parábola, não é? Um sacerdote e um levita, que têm atitudes semelhantes. Vendo o moribundo, o sacerdote que saía do templo, para não contrair a impureza, pois uma das maiores impurezas era o contato com o cadáver, diz o texto, ele passa por um outro lado. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque naquela época, se a sombra de uma pessoa passasse por sobre outra pessoa, no caso um moribundo, tido como morto, ele também, só pelo fato de a sombra dele passar sobre outro, ele também poderia contrair impureza. Ele passa por o outro lado. Será o caso também do levita, que está ligado ao culto. Mas eu vou repetir, nesse caso de conflito entre os dois mandamentos, o amor e a misericórdia têm absoluta precedência. O amor é o centro da lei, não é? E é para onde tende o cumprimento irrepreensível da lei, ajudando o que estava à beira do caminho quase morto. O samaritano obedece e cumpre plenamente a lei, pois temos repetido várias vezes e será necessário continuar fazendo. A lei foi dada por Deus a seu povo por amor e para proteger e promover o dom da vida e o dom da liberdade. A verdadeira pureza é a do coração, não a exterior, mas a pureza do coração. Pureza que poderíamos dizer, no caso do Evangelho de hoje, que é a compaixão.
e o cuidado com quem à margem do caminho tem a vida ameaçada. O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, disse repetidas vezes que nós precisamos, no tempo que nós vivemos, onde muitas vezes predomina a ideologia do indivíduo, que nós precisamos nos esforçar por criar uma cultura do cuidado. Isso dizia o Papa Francisco, criar uma cultura do cuidado. O amor purifica. A compaixão do samaritano, contudo, não é uma alternativa ao legalismo representado pela atitude do sacerdote e do levita. Ao contrário, a compaixão, me parece importante reter isso, a compaixão que fez com que aquele samaritano se aproximasse do moribundo que jazia à beira do caminho, é o que o mandamento do amor ao próximo exige dele e de todos nós, que livremente nos dispomos a seguir o Senhor. Não nos esqueçamos, no entanto, que a compaixão do samaritano é a imagem, como eu disse no início, da compaixão do próprio Deus e de seu Filho unigênito, que vem em socorro de nossas fraquezas e cuida de nossas feridas. Deus abençoe a todos. Se você achar oportuno, deixa o seu like, por favor. Aquele joinha que tem ali, não é? Quem sabe você estimula outros a seguirem esse canal. Agora, se esse canal não for nada para você, não faça isso. Só faça o que a tua consciência e o teu compromisso exige de você. Se achar que outros possam ser ajudados, deixa o seu like, deixa um comentário, não se esqueça disso, mas sinta-se livre, por favor. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.